O sol da manhã atravessava os vitrais da pequena igreja de St. Mary, tingindo de vermelho e dourado as pedras antigas que já tinham visto gerações de casamentos e funerais. Era o dia mais aguardado em Little Wycombe, o enlace de Helena Fairfax, filha de uma respeitável família local, com Arthur Whitmore, herdeiro de uma propriedade tradicional. Os sinos soavam festivos e a vila inteira parecia respirar expectativa. As senhoras ajeitavam chapéus, os cavalheiros cochichavam sobre os investimentos do falecido pai da noiva, e o murmúrio coletivo criava uma atmosfera carregada de ansiedade disfarçada em celebração. Entre os presentes, Miss Marple se sentava discretamente num banco lateral. Sua expressão calma contrastava com o burburinho geral. Enquanto muitos olhavam apenas para o altar e para as flores cuidadosamente dispostas, ela observava os detalhes. O nervosismo dos convidados, os olhares desviados, as mãos que se apertavam mais do que o normal. Era costume da velha senhora registrar o que escapava aos olhos comuns. Para ela, cada pequeno gesto podia carregar um peso maior do que um discurso inteiro. A amiga Clara Bantry, ao seu lado, comentou em voz baixa. Helena parecia tão radiante ontem, quando a vi pela janela do ateliê, mas hoje, confesso, achei seu semblante apagado. Talvez nervos, mas... Não sei. Miss Marple não respondeu de imediato. Apenas moveu as agulhas do tricô que mantinha no colo, gesto habitual mesmo durante cerimônias importantes. O som metálico discreto marcava o ritmo de seus pensamentos. A mente dela girava em torno de uma lembrança da tarde anterior. O encontro breve com a noiva diante da mercearia. Helena sorrira, mas as mãos tremiam levemente ao segurar as luvas. Aquele detalhe, tão pequeno, havia ficado gravado na memória da observadora atenta. As portas da igreja se abriram, mas em vez da marcha nupcial, surgiu o vigário, pálido e aflito, pedindo que Arthur o acompanhasse até a sacristia. O murmúrio percorreu o espaço como um vento gelado. Clara se inclinou para ver melhor e sussurrou. Não me diga que ela desistiu. Antes que Miss Marple pudesse reagir, o médico da vila, Dr. Buck Collins, entrou apressado, com a maleta em mãos e o senho franzido. Logo atrás dele veio o inspetor Briggs, figura conhecida pelo andar firme e pelo caderno de anotações, sempre à mão. A entrada dele confirmou para todos que não se tratava de um atraso ou de um desmaio banal. Algo grave havia ocorrido. O vigário retornou visivelmente constrangido, pedindo calma. Amigos, houve um imprevisto. O casamento precisará ser adiado. A palavra adiado caiu como um peso de chumbo sobre a congregação. Miss Marple estreitou os olhos. Notara que o vigário escolhera cuidadosamente os termos, evitando olhar diretamente para os presentes. Aquilo, em sua experiência, era sinal de que a situação era mais séria do que o admitido. Logo em seguida, o inspetor tomou a frente e falou com firmeza. Preciso saber, alguém aqui viu a senhorita Helena esta manhã? Um silêncio sufocante dominou a igreja. As pessoas se entreolhavam, mas ninguém respondia. Até que a esposa do vigário, trêmula, murmurou. Eu a vi preparando-se no quarto da manhã, mas... Encontramos apenas o vestido dela. O murmúrio cresceu. Pessoas se ergueram dos bancos, algumas cobrindo a boca em choque. A senhora prosseguiu com voz falhada. O vestido estava coberto de sangue. As palavras ecoaram pelas paredes de pedra. O ambiente de festa se transformou em cenário de horror. O silêncio seguinte foi tão absoluto que o tilintar das agulhas de Miss Marple se destacou,
quase como um relógio marcando a passagem de um instante decisivo. A velha senhora não se deixou levar pelo pânico. Sabia pela vida longa e pela observação de muitos dramas que aparências podem enganar. Um vestido ensanguentado não significava necessariamente tragédia fatal, mas significava, sim, que alguém pretendia enviar uma mensagem e que cada detalhe seria crucial para compreender a verdade. Na saída da igreja, o vilarejo inteiro se agitava em rumores. Alguns diziam que a noiva fugira para evitar o casamento. Outros juravam que se tratava de vingança contra a família Whitmore, envolvida em negócios duvidosos. Miss Marple, porém, caminhava em silêncio, o olhar fixo nos movimentos do inspetor, que já reunia homens para investigar os arredores. Clara, aflita, segurou o braço da amiga. Jane, você acha que... ela está morta? Miss Marple ajeitou os óculos, a voz serena. Minha cara, o que eu penso é que este é apenas o início de uma história muito mais complicada do que parece. Enquanto o som dos sinos ainda pairava no ar, transformado em lembrança amarga, a investigação estava prestes a começar. Para os olhos comuns, havia apenas um desaparecimento trágico. Para Miss Marple, cada gesto, cada rumor, cada contradição era uma peça de um quebra-cabeça que exigiria paciência e precisão. Ela sabia, pela longa experiência, que a verdade nunca surge no primeiro olhar. É preciso cavar por baixo das aparências, examinar o que os outros ignoram e reconhecer que até mesmo um vestido manchado de sangue pode ser mais encenação do que evidência. E assim, naquela manhã que deveria ser de festa, Miss Marple já se preparava, silenciosamente, para desvendar o que realmente se escondia por trás do desaparecimento da noiva. O impacto da revelação do vestido ensanguentado se espalhou rapidamente por Little Wycombe. O que deveria ser apenas um casamento festivo transformou-se em motivo de especulação e medo. Para os moradores, a ausência da noiva só podia significar tragédia. Cada olhar desconfiado, cada cochicho na praça reforçava a crença de que Helena havia sido vítima de algo irreparável. No entanto, Miss Marple, mais experiente do que qualquer um, manteve-se firme na convicção de que aquilo não passava de uma encenação bem planejada. O inspetor Briggs, ansioso por resultados, iniciou os interrogatórios imediatamente. O primeiro alvo de suas perguntas foi Arthur Whitmore, o noivo abandonado no altar. O jovem, visivelmente abalado, insistia que não sabia de nada além da ansiedade normal do casamento. Para os presentes, sua expressão de choque era a prova de inocência. Para outros, entretanto, o olhar perdido e os punhos cerrados denunciavam um possível envolvimento. Miss Marple o observou de longe, percebendo que sua dor parecia real, mas também notando algo que escapava aos olhos comuns. A forma como desviava o olhar sempre que o nome de sua mãe, Lady Margaret Whitmore, era mencionado. Essa simples reação dizia mais do que qualquer declaração formal. Enquanto isso, na vila, cresciam os boatos. Uns diziam que Helena havia fugido por medo de entrar numa família poderosa que nunca a aceitara de verdade. Outros afirmavam que alguém da própria família Fairfax poderia ter forjado a cena para evitar a união. A cada hora, novos detalhes surgiam, sempre carregados de exagero. O sangue no vestido, para muitos, era a prova incontestável de assassinato. Contudo, Miss Marple sabia que evidências demasiado perfeitas raramente eram confiáveis. No vestiário da igreja, onde o vestido fora encontrado, ela examinou discretamente.
O tecido estava dobrado de forma cuidadosa sobre o sofá, os sapatos alinhados ao lado e até a xícara de chá da noiva permanecia intacta sobre a mesa. Não havia sinais de luta, nem de pressa. O cenário parecia montado como se alguém quisesse contar uma história específica. Uma jovem atacada no dia mais importante de sua vida. Um quadro muito dramático, murmurou Miss Marple, enquanto tocava levemente no braço da amiga Clara, que a acompanhava. Talvez até dramático demais. O médico, Dr. Collins, confirmou que o sangue era humano, mas evitou dar conclusões precipitadas. Observou apenas que a quantidade não indicava morte certa. Isso levantava ainda mais dúvidas. Seria um acidente, um truque ou parte de um plano maior? A postura do inspetor, entretanto, era diferente. Para Briggs, o mais simples era considerar o noivo culpado. Afinal, quantos crimes passionais já não haviam começado em ocasiões semelhantes? Contudo, Miss Marple refletia em silêncio. O jovem podia ter segredos, mas sua reação de espanto não parecia forjada. A senhora sabia distinguir dor genuína de teatro. No final daquela tarde, outra peça do quebra-cabeça surgiu. O advogado da família, Sr. Pemberton, chegou apressado à vila, trazendo documentos e relatórios financeiros. Seu semblante carregava tensão. Alegou que precisava tratar de assuntos urgentes relacionados ao patrimônio dos Fairfax, mas evitava entrar em detalhes. Para o inspetor, era apenas um burocrata. Para Miss Marple, a pressa de um advogado nunca era gratuita. Significava que havia muito mais por trás do desaparecimento da noiva. Na mesma noite, os moradores reuniram-se no salão do Blue Boar Inn. Entre goles de cerveja e baforadas de cachimbo, surgiram versões ainda mais fantasiosas. Helena teria fugido com outro homem, teria sido sequestrada por credores do pai, ou até mesmo castigada por um passado oculto. Cada teoria reforçava o contraste entre a imagem da noiva pura e feliz e a realidade incerta que agora cercava seu nome. Miss Marple, do lado de fora, preferiu observar à distância. O que mais a intrigava era justamente essa contradição. Todos viam Helena como a perfeita jovem da vila, mas as pistas sugeriam que ela carregava preocupações muito além de um simples enlace. Nos dias anteriores, sua expressão abatida, a perda de peso e o hábito de queimar cartas em segredo indicavam que algo a afligia profundamente. Na manhã seguinte, o inspetor prosseguiu com os interrogatórios. Lady Margaret, mãe do noivo, mostrou-se fria e controlada. Declarou que nunca aprovou o casamento, insinuando que Helena buscava apenas status e fortuna. Sua fala reforçou a suspeita de que a família Whitmore tinha interesse direto em impedir a união. Miss Marple notou o tom calculado das palavras e como Lady Margaret parecia mais preocupada em proteger o nome da família do que em encontrar a noiva desaparecida. Enquanto isso, novas informações vieram do médico. O sangue no vestido tinha sido derramado em etapas. Parte já estava seca quando outras manchas foram acrescentadas. Isso era uma revelação crucial. O vestido havia sido manipulado. A encenação se tornava cada vez mais evidente. Quando há demasiado cuidado em mostrar algo terrível, comentou Miss Marple consigo mesma, quase sempre há uma verdade oculta atrás do espetáculo. Esse contraste entre o que todos acreditavam ver e o que realmente ocorria foi se tornando o fio condutor da investigação. A congregação via tragédia, o inspetor via um crime passional. Os rumores falavam em fuga ou vingança. Mas Miss Marple
enxergava apenas uma encenação inteligente feita para manipular percepções. Ela passou a se concentrar nos detalhes ignorados. O espelho no quarto da manhã estava virado de modo estranho, como se alguém não quisesse se ver refletido. O sofá havia sido movido alguns centímetros, revelando marcas no carpete. A janela estava lubrificada recentemente, permitindo ser aberta em silêncio. Nenhum desses pontos fazia sentido se a cena tivesse ocorrido por acaso. Fazia sim se alguém tivesse montado cuidadosamente um cenário para enganar. Assim, a linha que separava a aparência e realidade se tornava cada vez mais nítida. Helena poderia estar morta, mas também poderia estar escondida, usando aquela encenação para escapar de algo maior. Ao mesmo tempo, outros poderiam ter montado tudo para incriminá-la e protegê-los próprios. Miss Marple não tinha respostas definitivas, mas já sabia que o caso não seria resolvido pela emoção, e sim pela atenção ao detalhe. Enquanto o vilarejo mergulhava em medo e fofocas, ela permanecia serena, tecendo em silêncio e recolhendo as peças que realmente importavam. O vestido ensanguentado era apenas o começo. Com o passar dos dias, o desaparecimento de Helena deixou de ser apenas um mistério de casamento interrompido e passou a ser o centro de disputas familiares. Cada movimento, cada fala, parecia estar ligado não apenas ao destino da noiva, mas ao patrimônio que cercava seu nome. Miss Marple percebeu que as conexões financeiras estavam emaranhadas como raízes de uma árvore antiga, sustentando rancores e revelando motivações escondidas. A primeira revelação veio do advogado Sr. Pemberton, que retornou ao vilarejo trazendo documentos detalhados. Explicou ao inspetor Briggs que, após a morte do pai de Helena, os negócios da família Fairfax tinham ficado em ruínas. Em vez de herdar uma fortuna confortável, a jovem havia herdado dívidas pesadas que só poderiam ser equilibradas com o acordo do casamento com os Whitmore. Aquela união não era apenas um laço romântico, mas também uma solução prática para problemas financeiros graves. Para Lady Margaret Whitmore, essa descoberta serviu como confirmação de seus temores. Ela afirmava que Helena queria apenas se aproveitar da situação para salvar o nome da própria família. Mais de uma vez, repetiu que seu filho estava sendo enganado. Para Miss Marple, no entanto, o comportamento da senhora revelava mais do que preocupação materna. Havia um forte desejo de preservar não apenas o filho, mas principalmente a imagem social e os bens de sua casa. A desconfiança em relação à noiva parecia ser, acima de tudo, uma forma de evitar que as dívidas dos Fairfax se misturassem ao patrimônio Whitmore. Arthur, o noivo, mostrou-se dividido. Insistia que não se importava com a fortuna ou com a ruína da amada, mas sua postura vacilante deixava transparecer a pressão da mãe. Miss Marple o observava com atenção, percebendo que o jovem oscilava entre o afeto sincero e o medo de enfrentar a família. O silêncio pesado dele em certas conversas revelava o quanto estava preso ao poder materno, incapaz de contrariar diretamente a vontade de Lady Margaret. Enquanto isso, novos rumores circulavam. Alguns moradores afirmavam que Helena havia descoberto documentos que poderiam comprometer o nome Whitmore, envolvendo irregularidades antigas nos investimentos entre seu pai e o falecido Sr. Whitmore. Outros diziam que a noiva havia sido ameaçada por credores e que o casamento era a última oportunidade de salvação. Cada versão fortalecia a ideia de que a cerimônia não era apenas uma festa de união,
mas uma transação onde honra e fortuna estavam em jogo. No meio dessa tensão, Miss Marple começou a ligar os pontos. Helena havia perguntado dias antes sobre formas de contestar um testamento. Essa informação, confirmada por Sra. Pemberton, esposa do advogado, revelava que a jovem estava investigando o patrimônio herdado. A noiva acreditava que o pai, já doente, havia sido manipulado nos últimos meses de vida, cedendo vantagens indevidas ao sócio. Se conseguisse provar isso, poderia reverter parte das perdas. Mas esse tipo de investigação feria diretamente os interesses dos Whitmore. O clima dentro da casa Whitmore se tornava mais sombrio. Lady Margaret intensificava as declarações contra a noiva, afirmando que faria de tudo para proteger o sobrenome e os bens da família. A cada nova fala, ficava claro que o verdadeiro conflito não era entre duas pessoas prestes a se casar, mas entre duas linhagens que carregavam orgulho e disputavam poder. Helena, com sua juventude e fragilidade, era apenas a peça mais exposta desse jogo maior. O inspetor Briggs, apressado em resolver o caso, considerava Arthur como suspeito principal, mas Miss Marple via as coisas de forma diferente. Para ela, o noivo parecia mais perdido do que culpado. Quem realmente se movia com frieza e cálculo era a mãe. O discurso de Lady Margaret sobre honra soava mais como desculpa para proteger segredos antigos. A idosa detetive notava como cada argumento dela vinha acompanhado de insinuações contra os Fairfax, como se quisesse manipular a opinião pública da vila. Ao mesmo tempo, surgia uma nova peça. O comerciante Sr. Garrett, antigo associado do pai de Helena, apareceu para cobrar dívidas não pagas. Sua chegada trouxe ainda mais tensão, pois revelava que a situação financeira era muito pior do que se comentava. A presença dele, contudo, também poderia ser usada como cortina de fumaça, desviando a atenção daquilo que realmente importava. Quem mais lucraria com o desaparecimento da noiva? Miss Marple refletia silenciosamente. O casamento significava não apenas amor, mas também transferência de responsabilidades financeiras. Se Helena desaparecesse, os acordos seriam desfeitos e a família Whitmore escaparia da obrigação de liquidar dívidas herdadas. Nesse contexto, a maior beneficiada não era o noivo confuso, mas a mãe determinada a preservar os bens e o prestígio. A cada detalhe reunido, ficava claro que a trama se sustentava em heranças contestadas, patrimônios ameaçados e o desejo de manter poder dentro de um círculo fechado. A juventude de Helena e os sentimentos de Arthur eram secundários diante da luta entre duas famílias e do controle sobre terras e fortuna. Era essa a realidade escondida por trás das flores brancas e dos sinos de casamento. Para a vila, a noiva ainda era lembrada como a jovem bonita que sumira em seu dia de glória. Mas, para Miss Marple, ela representava o elo mais frágil de uma disputa feroz, onde dinheiro e nome de família pesavam mais do que qualquer laço afetivo. O vestido ensanguentado não era apenas uma encenação macabra, era também um símbolo do quanto o poder e a herança podiam esmagar vidas em silêncio. A idosa sabia que o próximo passo seria observar com mais atenção quem manipulava provas e quem tinha mais a perder caso a verdade viesse à tona. No fim das contas, os segredos da família Whitmore e as dívidas deixadas pelos Fairfax se encontravam no mesmo ponto. O desaparecimento de Helena era a chave para evitar que escândalos destruíssem reputações. E nesse jogo de interesses, a verdade continuava escondida, esperando apenas pelos olhos certos
para ser revelada. A investigação ganhou um novo contorno quando o inspetor Briggs anunciou que encontrara cartas supostamente escritas por Helena. Esses documentos, entregues por Lady Margaret Whitmore, apontavam para um lado inesperado da noiva. Mensagens em tom de chantagem, exigindo dinheiro de antigos associados de seu pai em troca de silêncio sobre negócios obscuros. Para o inspetor, tratava-se da prova de que Helena não era a jovem inocente que todos imaginavam. O vilarejo reagiu com choque. Como alguém tão doce poderia estar envolvida em chantagem? Alguns moradores passaram a acreditar que o desaparecimento fora apenas uma fuga para evitar prisão. Outros, mais céticos, achavam que aquilo era exagero ou até invenção. Miss Marple, porém, permaneceu atenta. Pegando uma das cartas, analisou com cuidado. O estilo de escrita era perfeito, limpo, quase estudado demais. Faltava-lhe a espontaneidade de alguém sob pressão. Para seus olhos experientes, aquelas cartas soavam artificiais, como se tivessem sido produzidas para criar exatamente aquela impressão, a de que Helena era culpada. A desconfiança aumentou quando o Dr. Collins, chamado para examinar o vestido novamente, revelou detalhes intrigantes. O sangue ali presente parecia ter sido aplicado em momentos diferentes. Algumas manchas já estavam secas quando outras foram acrescentadas. Além disso, pequenas marcas de substâncias cosméticas, semelhantes à maquiagem de teatro, estavam misturadas ao tecido. A conclusão era clara: o vestido havia sido preparado para parecer prova de violência. Se as cartas poderiam ser forjadas e o vestido encenado, então alguém estava manipulando as peças para construir uma versão conveniente da história. Miss Marple refletiu. Em casos como aquele, as pessoas raramente mostravam quem realmente eram. Sob pressão, máscaras caíam e segredos escondidos vinham à tona. A noiva, antes vista como símbolo de pureza, agora surgia como possível chantagista. O noivo, Arthur, parecia dividido entre amor e obediência à mãe. Lady Margaret, por sua vez, revelava-se cada vez mais como a principal controladora dos fatos. A chegada de Sr. Garrett, antigo parceiro de negócios do pai de Helena, reforçou essa rede de segredos. Interrogado pelo inspetor, ele confirmou que recebera cartas de cobrança, mas jurou não ter cedido às chantagens. Declarou que viera apenas acertar dívidas antigas. Miss Marple observou sua calma durante o interrogatório e percebeu que as respostas soavam ensaiadas. Garrett não se comportava como alguém acuado, ao contrário, parecia ter se preparado para aquela conversa, escondendo mais do que revelava. Outro ponto surgiu quando a esposa do advogado, Sra. Pemberton, revelou que Helena havia visitado o escritório dias antes do casamento. A jovem perguntara sobre contestar testamentos e buscava informações legais relacionadas ao patrimônio do pai. Isso contradizia a imagem de chantagista. Se estivesse apenas tentando extorquir dinheiro, por que se preocupar em compreender os mecanismos legais de uma herança? Esse detalhe reforçava a ideia de que as cartas entregues por Lady Margaret podiam ser falsificações. No centro dessas contradições, a identidade de Helena se tornava um enigma. Quem era, de fato, a jovem desaparecida? Uma noiva ingênua prestes a ser vítima de interesses alheios? Uma chantagista manipuladora? Ou alguém tentando desesperadamente limpar o nome do pai, ainda que isso a colocasse em perigo? Para Miss Marple, a terceira hipótese soava mais plausível. Enquanto isso, novos segredos emergiam na casa Whitmore.
Serviçais confidenciaram que Lady Margaret havia contratado detetives particulares meses antes do casamento. O objetivo era investigar a vida de Helena e encontrar algo que a desqualificasse como esposa para seu filho. O simples fato de contratar tais serviços mostrava a determinação da senhora em impedir o enlace. Mais do que isso, levantava suspeitas. Se Lady Margaret estava disposta a contratar investigadores, também poderia estar disposta a forjar cartas e manipular provas. O inspetor, contudo, mantinha sua visão estreita. Reunia testemunhos que reforçavam a culpa de Helena e parecia satisfeito em seguir essa linha. Miss Marple sabia que a pressa em fechar casos muitas vezes levava a conclusões erradas. Ela preferia juntar os pequenos detalhes que escapavam aos olhos oficiais. Foi nesse espírito que pediu para examinar novamente o quarto da manhã, onde o vestido fora encontrado. Ali, descobriu marcas no carpete que indicavam que o sofá havia sido deslocado de sua posição habitual. Também percebeu que o grande espelho estava virado em um ângulo estranho, como se alguém não quisesse se ver refletido durante a preparação. Mais ainda, a janela apresentava sinais de ter sido lubrificada recentemente, o que permitia abrir sem barulho. Esses elementos não apontavam para um ato impulsivo de Helena, mas sim para uma encenação meticulosa de outra pessoa. No final daquela semana, outra revelação veio à tona. Entre os papéis deixados por Helena, encontraram-se páginas de diário. Ali, de punho próprio, ela escrevia sobre medo, sobre pressões veladas e sobre desconfiança em relação à família Whitmore. As palavras eram carregadas de emoção genuína, em contraste direto com o tom frio e calculado das cartas de chantagem. Para Miss Marple, esse era o ponto definitivo. Havia duas Helenas nos documentos, mas apenas uma era verdadeira. Com cada nova peça, a investigação mostrava que identidade e reputação podiam ser manipuladas com facilidade. O vilarejo, ávido por conclusões, aceitava a versão mais chamativa, a da noiva, chantagista. Mas Miss Marple via além, compreendia que a verdadeira Helena provavelmente era vítima de um complô maior e que a encenação do vestido e as cartas falsas serviam apenas para afastar suspeitas de quem realmente lucrava com seu desaparecimento. O quebra-cabeça se tornava mais claro. Segredos familiares, testamentos contestados, dívidas ocultas e provas plantadas criavam uma narrativa conveniente. Mas a realidade estava escondida atrás dessa cortina de fumaça. Miss Marple sabia que, se continuasse reunindo detalhes, em breve teria a peça que faltava para desmontar o teatro cuidadosamente montado. Naquele momento, porém, uma coisa já estava evidente. A identidade de Helena estava sendo falsificada para satisfazer interesses alheios. Ela não desaparecera apenas como noiva, desaparecera também como pessoa, substituída por uma versão inventada para proteger outros. Miss Marple, paciente, guardava em silêncio suas conclusões. Sabia que a verdade, cedo ou tarde, se imporia. E, nesse caso, o peso da herança e a proteção do nome Whitmore eram forças tão grandes que não hesitariam em destruir a reputação de uma jovem para salvar o próprio prestígio. O caso já havia tomado proporções maiores do que o esperado. A cada novo detalhe revelado, ficava mais claro que a investigação não era apenas sobre o paradeiro de Helena, mas também sobre a luta entre verdade e manipulação. Para Miss Marple, a linha que separava a justiça de distorção se tornava cada vez mais fina, e o papel dela era impedir que o vilarejo aceitasse uma versão conveniente
em vez da realidade. O inspetor Briggs, ansioso por encerrar o caso, seguia firme em sua hipótese. Helena era culpada. As cartas de chantagem, o vestido ensanguentado e a mala encontrada na estação de trem formavam, segundo ele, uma narrativa convincente. Para os moradores, acostumados a confiar na autoridade policial, essa versão parecia suficiente. No entanto, Miss Marple via falhas em cada ponto. As provas eram dramáticas demais, encaixadas com perfeição artificial, como peças de um teatro mal disfarçado. A manipulação começava com a própria apresentação dos indícios. As cartas foram entregues pela principal interessada em impedir o casamento, Lady Margaret Whitmore. O vestido foi encontrado em um ambiente arrumado em excesso, sem sinais de luta. A mala apareceu na estação, convenientemente etiquetada com o nome de Helena, como se alguém tivesse desejado que fosse encontrada sem esforço. Para Miss Marple, aquilo não era justiça, mas sim encenação. Mesmo diante dessas contradições, Briggs insistia em formalizar um pedido de prisão contra Arthur Whitmore, alegando que a pressão do casamento e as dívidas herdadas poderiam tê-lo levado a um ato impensado. O jovem protestava com veemência, afirmando que nunca faria mal à noiva. Miss Marple acreditava em sua inocência, mas sabia que sua palavra pouco valia contra provas manipuladas. A justiça, naquele momento, se inclinava perigosamente para o erro. Foi o Dr. Collins quem trouxe uma nova luz à situação. Depois de análises mais detalhadas, revelou que parte do sangue do vestido havia sido coletado de maneira médica, provavelmente com instrumentos específicos. Não se tratava de ferimentos causados por violência, mas de extração deliberada. Além disso, amostras revelaram presença de substâncias cosméticas semelhantes a sangue artificial. Essa revelação desmontava a versão de crime passional e mostrava que alguém havia preparado a cena com cuidado. Ainda assim, Briggs relutava em mudar sua linha de investigação. Alegava que Arthur poderia ter encenado tudo para confundir a polícia. A teimosia dele, na visão de Miss Marple, não era apenas obstinação. Era também reflexo da manipulação de Lady Margaret, que fazia questão de reforçar a culpa da noiva e do próprio filho, se fosse necessário, desde que isso afastasse qualquer suspeita dela mesma. A detetive idosa decidiu agir por conta própria. Revisitou o quarto da manhã na casa paroquial e encontrou novos sinais ignorados pelo inspetor. A janela lubrificada, marcas recentes no parapeito e um pequeno rasgo na cortina. Todos esses detalhes indicavam que alguém havia usado aquele ponto para entrar ou sair discretamente. Era uma pista clara de encenação e também da falha da investigação oficial. Enquanto isso, rumores cresciam no vilarejo. Uns acreditavam que Helena havia fugido por medo da sogra. Outros diziam que ela havia sido assassinada para proteger segredos financeiros. Cada boato era alimentado por pequenos fragmentos de informação, sempre distorcidos, sempre manipulados. O que era certo é que a comunidade, dividida, já julgava sem provas. A reputação da jovem estava manchada, e isso, para Miss Marple, era o maior triunfo da manipulação: transformar uma possível vítima em culpada perante a opinião pública. Numa tarde chuvosa, Miss Marple encontrou-se com Clara Bantry, que lhe trouxe um relato inesperado. Uma costureira da vila, Sra. Meredith, afirmara que Helena parecia assustada durante a última prova do vestido. Evitara olhar-se no espelho e perguntara sobre negócios antigos do pai. Esse detalhe reforçava que a noiva não estava tramando chantagens,
mas investigando algo sério. Para Miss Marple, isso era mais uma prova de que a imagem de chantagista era um retrato fabricado, não um reflexo da realidade. Determinada, Miss Marple confrontou Lady Margaret numa conversa calma, mas incisiva. Perguntou diretamente sobre os detetives particulares que a senhora havia contratado. A reação dela, um silêncio breve e um olhar endurecido, bastou para confirmar que havia muito mais a esconder. Lady Margaret afirmou que agira apenas para proteger o filho, mas suas palavras tinham um peso calculado, como se fossem ensaiadas. Miss Marple percebeu que aquela mulher era capaz de moldar qualquer narrativa para alcançar seus objetivos, mesmo que isso significasse sacrificar a honra de Helena. Nesse ponto, a batalha entre justiça e manipulação estava clara. O inspetor se apoiava em provas duvidosas. Lady Margaret movia influências e espalhava sua versão, e os moradores, levados pelo sensacionalismo, repetiam rumores como verdades. Restava apenas Miss Marple para lembrar que a justiça verdadeira não nasce da pressa nem das aparências, mas da paciência em observar o que todos deixam passar. O momento decisivo ocorreu quando o diário de Helena finalmente foi encontrado, escondido entre roupas no quarto da paróquia. Suas anotações descreviam medo constante, pressões silenciosas e a convicção de que a família do noivo queria destruí-la. Falava ainda de documentos que comprovariam irregularidades financeiras cometidas contra seu pai. O tom das palavras era íntimo e desesperado, completamente diferente das cartas de chantagem. Esse diário não podia ser forjado, carregava a voz verdadeira da jovem. Ao ter acesso a essas páginas, Miss Marple soube que havia encontrado o coração da verdade. Helena não era manipuladora, mas vítima de manipulações. Alguém havia construído cuidadosamente uma imagem falsa dela para garantir que, qualquer que fosse o desfecho, sua reputação fosse destruída. Essa estratégia garantia que ninguém investigaria além do superficial. Com o diário em mãos, Miss Marple desafiou o inspetor Briggs a reavaliar as provas. O homem, desconfortável, não pôde negar a contradição gritante entre os documentos. Ainda assim, relutou em admitir que havia sido enganado. Lady Margaret, por sua vez, tentou desqualificar o diário, dizendo que não passava de delírios de uma jovem nervosa. Mas, para Miss Marple, a diferença era clara. Uma voz genuína não podia ser confundida com falsificação. Nesse embate, a essência do caso ficou evidente. Justiça não era apenas encontrar culpados, mas resistir às manipulações de quem tinha poder para distorcer os fatos. O desaparecimento de Helena se tornara palco dessa luta, e Miss Marple sabia que apenas a verdade completa poderia vencer a teia de mentiras. O tempo corria, e a pressão para encerrar o caso aumentava. Mas, firme, a idosa continuava recolhendo detalhes que desmontavam a encenação. A cada prova plantada, ela encontrava uma inconsistência. A cada mentira, surgia um detalhe revelador. Para ela, a justiça sempre residia nos pequenos sinais, não no espetáculo que todos desejavam ver. E assim, em meio à chuva de boatos, documentos falsos e acusações, Miss Marple manteve sua calma característica. Sabia que a manipulação podia enganar muitos, mas não duraria para sempre. A verdade, por mais escondida que estivesse, sempre deixava rastros. A investigação já havia exposto uma rede de mentiras cuidadosamente construída, mas ainda restava compreender a motivação profunda que sustentava toda aquela encenação.
Miss Marple sabia, pela experiência de longos anos, que por trás de muitos crimes estavam os sentimentos mais intensos: orgulho, medo, amor e, sobretudo, os sacrifícios maternos. O diário de Helena deixava pistas claras de que sua mãe, falecida anos antes, havia sido injustiçada. Documentos que pertenciam a ela pareciam ter sido ocultados, e esse era o fio que Helena tentava resgatar. Não se tratava apenas de se casar, mas de defender a memória da mãe e restaurar a dignidade que lhe havia sido arrancada. A jovem estava disposta a enfrentar olhares, rumores e até chantagens, porque, para ela, o verdadeiro sacrifício era carregar sozinha aquele peso em silêncio. Enquanto isso, Lady Margaret exibia um tipo de maternidade bem diferente. Sua devoção ao filho Arthur era, em parte, genuína, mas corrompida pelo desejo de manter o prestígio da família. Ela estava pronta para manipular, ocultar provas e até manchar a imagem de Helena, tudo sob o pretexto de proteger o herdeiro. Para Miss Marple, esse comportamento era um retrato distorcido de amor, não a entrega pelo outro, mas o controle absoluto para que nada fugisse do previsto. Era uma forma de sacrifício egoísta que destruía em vez de preservar. Essa dualidade começou a ficar mais clara quando Miss Marple descobriu que as cartas de chantagem não eram de autoria de Helena, mas sim forjadas por alguém próximo à casa. A letra, embora semelhante, tinha pequenas discrepâncias. A suspeita recaiu sobre uma empregada antiga, Martha Green, que admitiu, após longo interrogatório, ter escrito os bilhetes a mando de Lady Margaret. O motivo revelado foi contundente: a promessa de que sua filha doente seria tratada em Londres se obedecesse às ordens. Esse detalhe abriu uma nova dimensão para Miss Marple. A manipulação de Margaret não se restringia a manter aparências. Ela explorava as fragilidades de outras mães, aproveitando-se do desespero alheio. Martha aceitara participar porque via nisso a única chance de salvar sua filha. Era, portanto, mais um exemplo de como o amor materno podia levar a sacrifícios extremos, ainda que em caminhos obscuros. Ao refletir sobre tudo isso, Miss Marple recordou-se de Helena nas anotações do diário, descrevendo como sonhava em limpar o nome da mãe. Se para isso eu tiver de perder a própria reputação, que assim seja, escreveu em uma das páginas. Esse registro mostrava a profundidade do vínculo filial. A jovem estava pronta para entregar sua felicidade em troca de justiça póstuma. E, ironicamente, esse mesmo sacrifício havia sido distorcido e usado contra ela, transformando-a em culpada diante da comunidade. Na reunião final entre as famílias, Miss Marple trouxe esse contraste à tona. Com calma, mostrou como Margaret havia manipulado testemunhas e fabricado provas, sempre justificando suas ações como um ato de proteção ao filho. Depois revelou o diário de Helena, que expunha sua disposição em sacrificar o casamento e até a própria honra para defender a memória da mãe. A diferença era clara. De um lado, uma mãe que usava o amor como justificativa para destruir. Do outro, uma filha que aceitava perder tudo para preservar. Arthur, ao ouvir a leitura, foi tomado por comoção. Pela primeira vez percebeu que sua mãe, ao tentar salvá-lo, havia condenado a mulher que ele amava. Enfrentar Lady Margaret não era fácil, mas ele declarou diante de todos que preferia a verdade dolorosa a uma mentira conveniente. Essa atitude quebrou parte do poder de manipulação dela, que pela primeira vez perdeu o controle da narrativa. Nesse momento, Miss Marple destacou um ponto essencial.
O amor genuíno exige renúncia. Sacrificar-se não é manipular, não é distorcer fatos nem esmagar a vontade alheia, é suportar as consequências para aliviar o fardo do outro. Foi isso que Helena fizera pela memória da mãe, e foi isso que Lady Margaret se recusara a compreender, ao tentar preservar um legado manchado às custas de inocentes. A revelação também trouxe à tona o impacto silencioso de outras mulheres da história. Marta, por exemplo, não era cúmplice por maldade, mas por desespero. Seu erro foi ceder à chantagem emocional de Margaret. Ainda assim, seu gesto reforçava a ideia central. Mães eram capazes de arriscar tudo, até sua honra, para proteger os filhos. E, nesse caso, essa entrega foi explorada de maneira cruel. Miss Marple não deixou de mencionar à comunidade como essas camadas se conectavam. Não havia apenas um crime de desaparecimento, havia um confronto entre duas formas de amor materno, a que liberta e a que aprisiona. Essa diferença explicava por que Helena estava em perigo e por que as manipulações de Margaret haviam se sustentado por tanto tempo. O vilarejo precisava compreender que, quando os sentimentos tão profundos entram em jogo, a justiça pode facilmente ser corrompida se não houver alguém disposto a enxergar além das aparências. Com essa exposição, o rumo da investigação mudou. O inspetor Briggs, pressionado, não pôde mais ignorar o peso das evidências e foi obrigado a considerar Lady Margaret como peça central da trama. O prestígio da família Whitmore começou a ruir, mas Miss Marple deixou claro que essa queda era consequência das próprias escolhas deles, não de uma injustiça externa. Afinal, cada sacrifício deturpado tinha um preço inevitável. No silêncio que se seguiu, a ausência de Helena tornou-se ainda mais dolorosa. Onde estaria a jovem? Vítima de uma manipulação fatal ou apenas escondida, aguardando o momento de retornar? Miss Marple não tinha todas as respostas ainda, mas sabia que a chave estava na linha tênue entre amor verdadeiro e amor distorcido. Se Helena estivesse viva, retornaria não como culpada, mas como filha, que carregava em si o peso de um sacrifício que poucos poderiam compreender. Se tivesse perecido, sua história seria, ainda assim, testemunho de como a memória de uma mãe pode mover uma filha a enfrentar tudo, até a própria destruição. Miss Marple, ao refletir sozinha em sua casa naquela noite, compreendeu que esse caso não era apenas um mistério criminal, mas também uma lição sobre o poder do vínculo materno, e que, muitas vezes, a verdade só se revela quando se entende que a justiça não pode ignorar os sacrifícios feitos por amor. O salão da casa Whitmore estava tomado por silêncio. As cortinas pesadas, os móveis austeros e os olhares tensos refletiam a atmosfera carregada de revelações. Todos aguardavam a palavra final de Miss Marple, que havia reunido as provas e costurado cada fio da trama. A investigação havia percorrido caminhos sinuosos, as aparências que enganavam, a disputa pelo poder e pela herança, os segredos ocultos por décadas, a manipulação calculada e, por fim, os sacrifícios motivados pelo amor materno. Agora restava apenas unir cada peça e expor a verdade diante de todos. Miss Marple começou destacando a lição inicial. Nada era como parecia. Helena fora acusada injustamente porque suas atitudes, à primeira vista, sugeriam chantagem e segredos. Mas a realidade era outra. Ela lutava para restaurar a honra da mãe. Esse contraste entre aparência e essência havia sustentado os equívocos de muitos, inclusive da polícia. Em seguida, apontou como a disputa por herança servira de combustível.
Arthur, mesmo sem perceber, era a peça central no jogo de Lady Margaret. O casamento, o prestígio e a fortuna formavam um tabuleiro no qual Helena havia sido tratada como mera peça descartável. O poder e a linhagem familiar pesaram mais do que a verdade, e foi nesse terreno que as manipulações prosperaram. Chegando ao ponto dos segredos, Miss Marple apresentou documentos recuperados do diário de Helena e papéis escondidos no escritório de Margaret. Revelavam não apenas a injustiça contra a mãe da noiva, mas também transações antigas que manchavam o nome da família Whitmore. A identidade de Helena não era a de uma oportunista, mas a de uma filha determinada a limpar o legado materno. Era a chave que explicava por que ela fora alvo de tantas acusações. Sobre a manipulação, Miss Marple não deixou dúvidas. Mostrou as cartas forjadas por Martha Green, escritas sob ordens de Margaret, e como essas peças falsas haviam conduzido a narrativa para incriminar Helena. Expôs ainda as ameaças veladas feitas a testemunhas, sempre amparadas pela promessa de proteção da matriarca. Justiça e mentira haviam se misturado de forma perigosa, até que a análise minuciosa revelou quem manipulava e quem era manipulado. O último ponto, o mais sensível, foi o do sacrifício materno. Helena, movida pelo amor à mãe falecida, aceitara perder a própria reputação para defender a verdade. Margaret, em contrapartida, sacrificara a honestidade e a vida de terceiros em nome da preservação do filho. Duas faces do mesmo instinto, uma nobre, outra distorcida. E foi essa diferença que marcou o desfecho do caso. Após a exposição, Arthur se levantou diante de todos. A voz firme, mas embargada pela emoção, declarou que renunciava às vantagens da herança se estas viessem manchadas por mentiras. Disse que preferia reconstruir sua vida ao lado da verdade do que perpetuar uma farsa herdada. Esse gesto surpreendeu os presentes e quebrou a última defesa de Lady Margaret, que pela primeira vez foi obrigada a encarar a queda de sua própria construção. O inspetor Briggs, agora munido das provas e da confissão parcial de Martha, anunciou que Lady Margaret seria formalmente investigada. A comunidade, antes hesitante em acreditar na versão de Miss Marple, não podia mais ignorar o encadeamento lógico e irrefutável dos fatos. Quanto a Helena, sua reaparição foi breve, mas decisiva. Ela havia se escondido por medo de ser usada como bode expiatório, mas retornou quando soube que Miss Marple expusera toda a verdade. Emocionada, explicou que preferira desaparecer a comprometer ainda mais a situação. Sua coragem, agora revelada, trouxe ao caso um fechamento digno. A vítima das suspeitas tornou-se símbolo de força e integridade. Miss Marple, como sempre, recusou aplausos. Para ela, resolver o mistério não era questão de glória pessoal, mas de restaurar equilíbrio. Explicou que a verdade, embora dolorosa, precisava vir à tona para que a justiça não fosse confundida com conveniência. Lembrou ainda que a lição do caso era clara. Quando sentimentos profundos como orgulho, medo e amor materno se misturam, a linha entre certo e errado se torna perigosa. Os moradores de St. Mary Mead, que haviam acompanhado os rumores de longe, também tiraram sua própria conclusão. O episódio mostrou-lhes como aparências enganam, como segredos corroem famílias e como manipulações podem destruir reputações. Mais do que isso, revelou que o verdadeiro amor exige entrega, não controle, e que nenhum sacrifício egoísta se sustenta diante da verdade. Ao final, o vilarejo retornou ao seu ritmo habitual,
mas a memória daquele casamento manchado de sangue permaneceria como advertência. Arthur seguiu um caminho independente, disposto a reconstruir a vida com base em escolhas próprias. Helena, libertada das acusações, encontrou paz ao saber que a honra da mãe fora defendida. Lady Margaret, por sua vez, tornou-se exemplo de como a tentativa de controlar tudo pode resultar na perda de tudo. Miss Marple, sozinha em seu jardim, retomou o tricô com serenidade. Para os olhos comuns, era apenas uma senhora idosa ocupada com suas agulhas. Mas, para quem compreendia sua essência, ela era a guardiã de uma verdade maior, a de que cada detalhe, cada gesto e cada palavra podiam revelar segredos escondidos. E neste caso, cada detalhe havia sido essencial para desfazer a teia de mentiras. O mistério do vestido de noiva ensanguentado não era apenas a história de um crime, era a narrativa de uma comunidade confrontada com suas próprias ilusões, de famílias destruídas pelo orgulho e de laços reconstruídos pelo sacrifício. E, acima de tudo, era um lembrete de que a justiça só se alcança quando se enxerga além das aparências, valorizando a verdade mesmo quando ela exige coragem para ser revelada. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.